Integrais duplas. Problema do volume. Antes de falar sobre o problema do cálculo de volume de sólidos, vamos revisar alguns aspectos importantes da integração de funções de uma variável. Então vamos relembrar alguns aspectos importantes aí sobre a integração de uma função contínua num intervalo fechado AB. Vamos tomar uma partição do intervalo fechado AB, isso é, escolher n-1 pontos interiores ao intervalo fechado AB, n, x1, x2, x3, etc., até xn-1, n-1 pontos interiores. O ponto A é chamado de x0 e o ponto de extrema direita B é chamado de xn. Assim eu tenho n mais 1 pontos na partição, eles não precisam estar igualmente espaçados, a distância entre pontos consecutivos, delta, eu chamo de delta xk, para cá variando de 1 até n, isso dá justamente o tamanho de cada um dos n subintervalos gerados por esta partição. Agora eu vou escolher em cada um dos n subintervalos, eu vou escolher um ponto chamado xk estrela. Então no primeiro subintervalo eu escolho o x1 estrela, no segundo subintervalo eu escolho o x2 estrela e assim por diante. São pontos arbitrariamente escolhidos. Podia ser o ponto médio, pode ser o ponto de extrema esquerda, de extrema direita ou qualquer outro ponto dentro do subintervalo. Então, isso está ali representado na ilustração. Então, esses pontos são arbitrariamente escolhidos. Então, a integral da função f no intervalo fechado AB é o limite daquele somatório, aquela soma dos produtos f de xk estrela delta xk, e esse limite é tomado quando o máximo dos números delta xk, que é o máximo dos comprimentos dos subintervalos da partição, tende a zero. Isso automaticamente vai significar que o número de pontos da partição deve tender ao infinito para que isso aconteça, para que o máximo dos tamanhos dos intervalos tende a zero, necessariamente o número de pontos da partição deve tender ao infinito. Então o número de subintervalos deve tender ao infinito. Nós vamos escrever assim esse limite. Então, ao invés de escrever aquela notação mais complicada, simplesmente para simplificar um pouco a notação. Então, limite quando o n tende a mais infinito, do somatório de k igual a 1 até n de f de xk estrela delta xk. Esse limite aí está subentendido, então, que esse limite quando o n tende a mais infinito significa o número de subintervalos tende a mais infinito, mas não só isso, mas com a condição de que os comprimentos dos subintervalos tendam a zero. Então, esse processo ele é independente da escolha da partição e da escolha dos pontos representativos em cada um dos subintervalos, aqueles pontos xk estrela que foram escolhidos arbitrariamente. Para as funções contínuas, esse processo dá certo, esse limite existe e é independente, então, da escolha dos pontos e da partição, e esse número resultante, então, deste limite é chamado de integral definida da função f de x de a até b. Se a função f de x ela é não negativa, então essa integral tem uma interpretação importante, que é a área debaixo do gráfico da curva. Nós vemos que as chamadas somas de Riemann, aquelas somas daqueles produtos f de xk estrela delta xk, tem uma interpretação geométrica importante. Nós dividimos a partição, o intervalo AB, em n subintervalos. Cada subintervalo dá origem, então, a um retângulo, o retângulo com base delta xk e altura f de xk estrela. Então está ali representado na figura, e a área debaixo do gráfico da função, aquela área daquela região, ela é aproximada pela soma de Riemann, pela soma das áreas dos retângulos. Quanto mais retângulos, melhor a aproximação. Então, no limite, então,
Se todos os retângulos, os comprimentos dos retângulos tenderem a zero, fazendo o limite, então quando o número de retângulos tende a infinito, nós obtemos o valor exato da área, que é a integral definida de a até b da função f de x. Então agora vamos falar do problema do volume. Dada uma função de duas variáveis, contínua e não negativa, em uma região R do plano XY, encontre o volume do sólido compreendido entre a superfície Z igual a F de XY e a região R, como está aí representado na figura ao lado. Então temos uma superfície que está sempre acima do plano XY, porque a função z igual a f de x é uma função não negativa, o gráfico dela então é uma superfície contínua, não há quebras ou saltos, né, no gráfico da superfície, e ela está definida numa região do plano XY, uma região R. R é uma região limitada, ela pode ser colocada dentro de um retângulo, totalmente, né, dentro de um retângulo com lados paralelos aos eixos coordenados. Então, é uma região que não é possível ser colocada dentro de um retângulo, uma região totalmente limitada. Então, vamos usar retas paralelas aos eixos coordenados para dividir o retângulo que envolve a região R em subretângulos e vamos excluir de todas as considerações daqui para frente todos os subretângulos que contenham pontos fora da região R. E nós vamos supor que hajam exatamente N desses subretângulos e vamos chamar de delta AK a área do késimo retângulo. Então está ali representado na figura a região R com o bordo dela em azul. O retângulo que engloba totalmente a região R é subdividido em vários subretângulos com lados paralelos aos eixos coordenados. São excluídos das considerações todos os subretângulos que não contiverem pontos da região R, né, do conjunto R. Então esses subretângulos são eliminados e restam agora N subretângulos que todos eles têm algum ponto do conjunto R. Vamos chamar então de a área do késimo subretângulo, eu vou chamar de delta AK. Então delta A1, delta A2, etc., delta AN são as áreas dos N subretângulos que contêm pontos da região R. Nós vamos escolher em cada subretângulo, em cada um desses N subretângulos, um ponto arbitrário e vamos chamá-lo desse ponto xk estrela, yk estrela. Então esse ponto, késimo ponto no késimo retângulo, terá coordenadas xk estrela, yk estrela. Então está ali na figura, bem representado, bem ilustrado, o volume que estamos querendo calcular debaixo da superfície delimitado pela região R no plano XY. Então, ao invés de calcular o volume diretamente, nós vamos aproximar essa região no espaço tridimensional por paralelepípedos, por caixas com base de área delta AK, a késima caixa, né, o késimo paralelepípedo, e altura f de xk estrela, yk estrela, que foi. Então, a altura do paralelepípedo é dada pelo valor da função neste ponto que foi arbitrariamente escolhido. Dessa forma, o volume da caixa, né, é a área da base vezes a altura, que é f. Então, delta AK vezes f de xk estrela, yk estrela. Então, volume do késimo paralelepípedo
eu vou chamar de VK, é a altura, F de xk estrela, yk estrela, vezes a área da base, né, que é um retângulo, né, de área delta AK. Então, o volume do sólido será aproximado pela soma dos volumes dos paralelepípedos. Então, eu tenho, se nós temos N desses paralelepípedos, temos apenas que somar então o volume de cada uma dessas caixinhas. Então, é razoável, a ideia é se quanto maior o número de paralelepípedos, quanto maior o número de retângulos na subdivisão da região R, então quando N tende ao infinito, tender a infinito, de modo que a área de todos os retângulos tendam a zero, né? A área de todos os retângulos deve tender a zero, assim como as áreas, os comprimentos de todos os intervalos na partição, lá para a função de uma variável, deveriam tender a zero. Aqui agora o papel da partição está sendo feito por essa subdivisão em retângulos, né? Então o volume, a área de cada um desses N retângulos deve tender ao infinito. Então no limite desse processo, a ideia é que teríamos então o volume exato do sólido, como veremos então a seguir. Então agora vamos à definição de volume abaixo de uma superfície. Então, se f for uma função de duas variáveis, contínua e não negativa, em uma região R do plano xy, então o volume do sólido compreendido entre as superfícies é igual a f de x, y e a região R é definido então, pela expressão V igual ao volume, é o limite quando n tende a infinito, daquelas somas, tipo somas de Riemann, né? Só que agora é só para funções de duas variáveis, né? Somatório de k igual a 1 até n, f de xk estrela, yk estrela, o ponto escolhido arbitrariamente em cada um dos retângulos, depois da partição, e multiplicado pela área de cada um dos retângulos. Então isso dá o volume do paralelepípedo, e somando então os N paralelepípedos, dá a aproximação do volume, tomando esse limite. Então quando N tende a infinito, deve dar o valor exato do volume. Aqui na nossa definição, N tender a infinito indica o processo de aumentar o número de subretângulos, né, do retângulo que envolve a região R, de tal modo que tanto os comprimentos quanto as larguras dos subretângulos tendam a zero. Então não basta o número de retângulos tender a infinito, o número deles vai tender a infinito, mas de tal maneira que tanto a largura quanto os comprimentos, né, todos eles tendam a zero. Assim é garantido que certamente a área de todos eles vão tender a zero quando n tender a infinito. Então assim fica definido o volume, então, como um limite daquelas somas, né, que são, na interpretação geométrica, é o limite de volumes de paralelepípedos. Se f for contínua, mas assumir tantos valores positivos quanto negativos, o volume representa uma diferença, aquele limite, né, não é mais o volume, já que a função pode assumir valores positivos e negativos. Então aquele limite do somatório de f de xk estrela, yk estrela, delta AK, ele representa uma diferença entre volumes, né, o volume entre R e a parte da superfície que está acima do plano XY, menos o volume da região entre R e a parte da superfície que está abaixo do plano XY. Então, essa diferença nós chamamos de volume líquido com sinal entre a região R e a superfície, né? Em analogia com o que chamávamos de área líquida com sinal para ir por uma curva, gráfico de uma função de uma variável dentro do intervalo fechado AB.
Então, depois dessa motivação do cálculo de volumes, podemos dar a definição do que entendemos por uma integral dupla. Então, seja R uma região limitada do plano xy e f uma função de duas variáveis contínua em R. Então, consideramos um retângulo que envolva totalmente a região R e particionamos esse retângulo em subretângulos com lados paralelos aos eixos coordenados, desprezando totalmente das considerações subretângulos que não contenham pontos da região R. Então, admitindo que temos N desses subretângulos que contenham pontos na região R, escolhemos arbitrariamente pontos com coordenadas xk estrela, yk estrela em cada um desses N subretângulos. Então, as chamadas somas de Riemann, agora para a função de duas variáveis, será o produto da área de cada um dos subretângulos pela sua respectiva altura, uma espécie de altura. Se a função for positiva, se a função for negativa, perde um pouco essa interpretação, mas é o valor então da função calculada no ponto escolhido, xk estrela, yk estrela, de cada um dos retângulos, vezes a área do respectivo retângulo. Somando então esses números, obtemos a chamada soma de Riemann para a função f nessa partição. Então, a integral dupla de f de xy na região R, que tem essa notação, essa representação, né? Integral dupla de f de xy dA na região R é definida como sendo o limite, quando n tende a infinito, das somas de Riemann. Né? E esse limite, quando n tende a infinito, né, indica o processo de aumentar o número de subretângulos do retângulo que envolve a região R, de tal modo que tanto os comprimentos quanto as larguras dos subretângulos tendam a zero. Então, para funções contínuas, é possível demonstrar que esse processo vai convergir independente da independente da escolha dos pontos representativos e independente da partição, de como o retângulo que envolve a região R é particionado. Então, para a função de duas variáveis, contínua e não negativa, aí essa integral dupla, né, ela representa então o volume, né, que já havíamos observado, o volume que está abaixo da superfície do gráfico, da superfície z igual a f de xy, delimitada pela região R. Então, esse volume é dado pela integral dupla da função f de xy na região R. O cálculo de integrais duplas. Primeiramente, vamos definir o que chamamos de integral parcial. Essa integral de uma função de duas variáveis, se mantermos y fixado, né, tratarmos y como constante, essa integral chamada integral definida parcial em relação a x. Quando mantemos y constante, essa função de duas variáveis passa a ser tratada como uma função de uma variável apenas na variável x, e aí fica a integral lá de uma função de uma variável vista no cálculo 1. Então, a integral definida parcial em relação a x é a integral da função de duas variáveis mantendo y constante. Para integrar parcialmente em relação a y, mantemos x fixo. X é mantido constante. Então, por exemplo, a integral em relação a x de 0 a 1 da função xy ao quadrado, y é mantido constante, né? Como é que eu sei que a integral é em relação a x? Por causa do dx, né? Então, a presença ali do dx me diz que x é a variável. O resto é tratado como constante. Então, y é constante, então y ao quadrado é constante, vai lá para fora da integral, né? Então, fica y ao quadrado multiplicado pela integral de 0 até 1 de x dx. E aí fica uma integral de uma função de uma variável, né, que
teorema fundamental do cálculo é aplicado. A antiderivada de x é x quadrado sobre 2, de 0 até 1, então multiplicada por y2, fica então apenas y quadrado sobre 2. E isso dá uma função de y. Então note que a integral em relação a x de uma função de duas variáveis produz como resultado uma função de y, da função que dá justamente da variável que foi mantida fixa. Vamos ver isso ao contrário agora, né? Integrando em relação a y, vamos ver que vamos ter um resultado que é uma função de x. A integral em relação a y, eu sei por causa da presença ali de dy, indica então que y é variável e, portanto, o resto, qualquer outra letra é tratado como constante. Então, x é constante, x vai lá para fora da integral, né? Fica x multiplicando a integral de 0 até 1 de y ao quadrado dy. Essa integral é uma integral de uma função de uma variável, resolvo com o teorema fundamental do cálculo, a antiderivada de y2 é y3 sobre 3, de 0 até 1, então fica x vezes 1/3, né? Então x sobre 3, que é uma função de x. Então, uma integral parcial em relação a x, o resultado é uma função de y. Uma integral parcial de uma função de duas variáveis em relação a y é uma função de x. A partir das integrais parciais, vamos obter as chamadas integrais iteradas. Temos dois tipos de integrais iteradas. Primeiro, considerando a integral parcial em relação a x e depois integrando parcialmente em relação a y, então que está representada aí, integral de c até d, da integral de a até b da função f de x, y, dx dy, que significa que primeiro integramos de a até b a função f de x, y, dx, ou seja, integramos parcialmente em relação a x, mantendo y fixo, e depois a função resultante dessa integração é uma função de y e c, e é integrada de c até d. Ou podemos reverter a ordem, né? Integrar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Então, dois tipos das chamadas integrais iteradas, que são integrais repetidas primeiro em relação a uma variável e depois em relação a outra variável. Vamos a um exemplo, então. Vamos considerar a integral iterada, primeiro em relação a y, depois em relação a x, de 1 até 3, depois de 2 até 4, da função 40 menos 2xy. Então, essa integral, 40 menos 2xy, dy dx, de 1 até 3, de 2 até 4. Primeiro nós vamos integrar de 2 até 4 parcialmente em relação a y, a função 40 menos 2xy. Então está ali representado naquele quadradinho laranja. Então primeiro nós vamos fazer essa integração, que é uma integral então de uma função de uma variável. X é tratado como constante aqui. A variável é y, então a antiderivada ali da função 40 menos 2xy é 40y menos 2x y quadrado sobre 2, e cancela o 2, fica x y ao quadrado. O x foi tratado então como constante. É integrado então de 2 até 4, então faço y igual a 4, depois faço y igual a 2, e esse resultado então dá uma função de x que é 80 menos 12x. Então essa função 80 menos 12x é o valor daquela integral ali em cima, né, de 2 até 4. Então temos agora que integrar de 1 até 3 essa função de x, 80 menos 12x. Então a antiderivada é 80x menos 12x2 sobre 2, que é 6x2, integrada de 1 até 3. Então faço x igual a 3, depois faço x igual a 1 e subtraio, e a resposta final então é 112 para essa integral iterada.
Neste exemplo, vamos integrar a mesma função do exemplo anterior. É a mesma função que está sendo integrada, 40 menos 2xy. Só que agora nós vamos reverter a ordem de integração. Primeiro vamos integrar na variável x, de 1 até 3, e depois na variável y, de 2 até 4. Então, temos a integral, a ordem de integração funciona de dentro para fora. Então, primeiro integramos a integral ali de dentro, a integral da variável x, 40 menos 2xy dx, integrada de 1 até 3. Isso que temos que fazer primeiro. Então, fazemos aqui a parte. Essa é uma integral do cálculo 1, integral de uma função de uma variável. Vamos tratar y como constante. A antiderivada está ali, 40x menos yx ao quadrado, de 1 até 3. Aí está o cálculo e o resultado 80 menos 8y. Esse é o valor dessa integral do quadradinho verde que deve ser colocado ali em cima, né? Então agora integramos de 2 até 4 a função 80 menos 8y na variável y. Então uma integral de novo do cálculo 1. Teorema fundamental do cálculo, antiderivada 80y menos 4y2, de 2 até 4, aí está a conta 112, é o valor da integral. Então, vamos notar o seguinte, essa integral também foi calculada no exemplo anterior, só que com a ordem de integração revertida, também deu 112, e agora a mesma função integrada e revertendo a ordem de integração dá o mesmo resultado, né? Note que o x nos dois exemplos está variando de 1 até 3 e o y de 2 até 4. A função é a mesma, 40 menos 2xy. Então isso está querendo indicar que para funções, digamos, contínuas, funções bem comportadas, funções de duas variáveis, a ordem de integração é irrelevante, né? Isso que está querendo dizer que se isso se repete, né, para outras funções, né, a ordem de integração nas integrais iteradas parece ser irrelevante. É o que está acontecendo aqui, pelo menos nesse exemplo, e vai ser generalizado, como veremos logo a seguir. Agora vamos considerar o sólido delimitado acima pela superfície z igual a 40 menos 2xy e abaixo pelo retângulo R definido pelas desigualdades x entre 1 e 3, né? 1 menor ou igual que x menor ou igual que 3 e y entre 2 e 4. Note que a função z igual a 40 menos 2xy é a mesma função que integramos nos dois exemplos anteriores, primeiro integrando na variável x e depois na variável y, e depois revertendo a ordem de integração, e achamos o valor dessa integral 112. O valor o x sempre variava de 1 até 3 e o y de 2 até 4. Então vamos observar que esse sólido ali está ali representado na figura, está ali a região R no plano XY, é o retângulo, né, onde x varia de 1 até 3 e y varia de 2 até 4. Então o sólido é delimitado abaixo por esse retângulo R, essa região fechada é limitada, e acima pela superfície, pelo gráfico da função z igual a 40 menos xy, que é maior que zero, né, para esses valores de x dentro de R, como mostra a figura. Então isso gera aquele sólido que nós vamos então calcular o volume, né, do sólido. Então vamos calcular o volume desse sólido por fatiamento, né, técnica que já vimos no curso de cálculo 1. Então nós vamos pegar uma seção transversal perpendicular ao eixo x, então vamos fixar x entre 1 e 3, um valor de x qualquer entre 1 e 3, e vamos calcular então a área da seção transversal. Vamos cortar a superfície por um plano que é paralelo ao plano YZ, e essa área dessa seção transversal vai depender logicamente do ponto de corte, né, do plano, do valor de x, né? Então a de x nada mais é do que, isso significa, em outras palavras, né, fazer x constante na função, né, e agora a função fica uma função de y, e
que eu tenho que fazer é calcular a área debaixo do gráfico dessa função de y, que é 40 menos 2xy de x é uma constante. Então, calculando a integral de 2 até 4, isso me dá justamente a área debaixo da curva, né, no intervalo que vai de 2 até 4, no intervalo fechado dentro da variável y. Então, fazendo essa conta, né, integrando, usando o teorema fundamental do cálculo, encontramos aí 80 menos 12x. Então, está lá no gráfico, veja lá, então a área daquela seção transversal, né, A de x é 80 menos 12x. Para calcular o volume, então, basta integrar a área da seção transversal de 1 até 3. Essa é a técnica do fatiamento. Cortamos uma fatia do sólido por um plano paralelo ao plano xy, fazendo x igual a constante. Calculamos a área dessa fatia, A de x, isso depende de x, é 80 menos 12x, e agora integramos a área dessa fatia de 1 até 3 na variável x. Então, integramos de 1 até 3, isso fica o volume, né, fica então a integral de 1 até 3 de A de x, que é a integral de 2 até 4, né, de 40 menos 12xy de y. Podemos deixar indicado assim, e essa integral nós já vimos calculado nos exemplos anteriores, né? Isso é 112, né? Só a título de curiosidade. Não nos interessa aqui propriamente o valor, mas sim na relação entre as integrais que vamos obter agora. Vamos obter o mesmo volume por um outro fatiamento, pela técnica de fatiamento, mas agora por uma seção transversal perpendicular ao eixo y, né? Podemos escolher qual dos métodos nos interessa melhor fazer, então os dois são equivalentes, então devem produzir o mesmo resultado. Então nós vamos calcular esse volume de duas maneiras diferentes, por dois fatiamentos diferentes. Um já foi feito, né, fatiamento com seção transversal vertical perpendicular ao eixo x, e agora vamos fazer a seção vertical perpendicular ao eixo y. Então, entre outras palavras, vamos fixar um y entre 2 e 4 e vamos cortar a superfície por um plano paralelo ao plano XZ, gerando então uma seção transversal plana, né, que depende do y. A área dessa seção transversal é simplesmente a integral, né, de 1 até 3 de 40 menos 2xy dx, né? É uma integral como função de x, né? Já que o y é mantido constante. A integração dessa de 1 até 3 de 40 menos 2xy dx dá a área dessa seção transversal vertical perpendicular ao eixo y, dependendo, claro, do ponto de corte y. Fazendo a conta, usando o teorema fundamental do cálculo, isso dá 40 menos 8y. E é isso, essa é a função, está lá representada na figura, e essa é a função que eu tenho que integrar de 2 até 4, né, para obter o volume. Então, o volume da superfície também pode ser obtido integrando de 2 até 4 a função A de y, que é aquela integral de 1 até 3 da função 40 menos 2xy dx. Então, note que o volume foi obtido de duas maneiras diferentes, nós já sabemos isso, o volume coincidiu, deu obviamente é igual a 112, né? E pode ser obtido de duas maneiras diferentes, por dois fatiamentos diferentes, duas integrais iteradas com ordem trocada. Mas note que eu estou integrando sempre a mesma função na mesma região R. O x está variando sempre de 1 até 3, e o y sempre de 2 até 4. A única coisa que foi feita de forma diferente de um exemplo para o outro foi a ordem de integração. Então, a ordem de integração parece que não alterou o resultado final, e isso vai nos dar uma maneira de como calcular uma integral dupla, porque o volume da superfície, né, o volume dessa superfície é a integral dupla da função 40 menos 2x dA na região R. E através deste exemplo acabamos de verificar que podemos calcular uma integral dupla de duas maneiras diferentes, mas basicamente a mesma, que é usando as integrais, usando uma integral iterada, mas podemos escolher qual a ordem de integração que vamos usar. Então, para
cálculo do volume dessa superfície, temos a integral dupla na região R, que é um retângulo, 3, produto cartesiano 2, 4, daquele retângulo onde o x varia de 1 até 3 e o y de 2 até 4, da função 40 menos 2xy. Essa integral dupla, então, pode ser calculada como foi feito usando a integral iterada, primeiro integrando em y, depois em x, ou como foi feita depois, usando também a integral iterada, mas integrando em x, depois em y. Então, o que foi feito aqui neste exemplo, né, para esse volume, para essa função, vai poder ser generalizado para qualquer função contínua dentro de uma região retangular, como está feito aqui. Então, pelo menos para regiões retangulares, nós vamos poder calcular as integrais duplas através da integração inteirada, como veremos logo a seguir no próximo teorema. Então, aí temos o teorema fundamental dessa seção, que é o teorema de Fubini, que vai nos dar uma maneira de como calcular uma integral dupla de uma função contínua dentro de uma região retangular. Então, seja R o retângulo definido pelas desigualdades x entre A e B e y entre C e D. Então, é o produto cartesiano dos intervalos fechados AB por CD. Se f de xy é uma função contínua em R, então a integral dupla de f de xy dA nessa região R pode ser calculada de duas maneiras diferentes, através de integrais iteradas, primeiro na variável x e depois na variável y, ou primeiro na variável y e depois na variável x. Então, exatamente como foi feito no exemplo anterior do cálculo do volume daquele sólido, né? Então, o que foi feito, provamos que poderíamos calcular de maneira diferente, de duas maneiras diferentes, através dos fatiamentos paralelos aos eixos coordenados. Então, agora vamos exemplificar isso, então, que se generaliza, não vamos demonstrar esse teorema, mas isso então se generaliza para qualquer função contínua. Então, vamos, por exemplo, calcular o volume do sólido determinado pelo plano z igual a 4 menos x menos y, abaixo do retângulo R igual ao produto cartesiano 0,1 por 0,2. Então, o x varia entre 0 e 1 e o y varia entre 0 e 2. Então, agora não vamos usar a técnica de cálculo 1, não vamos pensar em termos de fatiamento, né? Vamos usar a técnica do cálculo 2. O volume, esse é um volume de delimitado de um sólido, que é delimitado pelo plano XY acima do plano XY, mais precisamente acima da região R, daquele retângulo, 0 vezes 0,2, e abaixo do plano, abaixo do gráfico da superfície, z igual a 4 menos x menos y. Então, o volume, né, como já sabemos, é a integral dupla, né, é a integral dupla da função 4 menos x menos y dA, dentro dessa região retangular. Agora, então, vamos usar o teorema de Fubini para calcular essa integral dupla. Como se calcula a integral dupla? Através de uma integral iterada, primeiro na variável x, de 0 até 1, e depois na variável y, de 0 até 2, ou primeiro na variável y, de 0 até 2, e depois na variável x, de 0 até 1. Podemos escolher qualquer uma das integrais iteradas. Vamos escolher aqui a primeira, né? Deixo para a audiência fazer o exercício, como exercício, calcular a segunda iterada e mostrar que vamos obter o mesmo resultado. Então, para o cálculo do volume, então vamos integrar primeiro na variável x, de 0 até 1, a função 4 menos x menos y, pelo teorema fundamental do cálculo, a antiderivada está ali, 4x menos x sobre 2, menos yx, o y é tratado como constante, né, integrado, e a variável é x, integrada de 0 até 1. Então, está ali a conta, né, substituo x por 1, depois x por 0, subtraio, e ali está o valor da integral 7 meios menos y. E agora isso eu devo integrar de 0 até 2. Então, o volume é a integral de 0 até 2 de 7 meios menos y. De novo, então, uma integral do cálculo 1,
Teorema fundamental do cálculo, antiderivada 7 meios vezes y menos y2 sobre 2, de 0 até 2, dali a conta e o resultado é 5, esse é o valor do volume do sólido delimitado pelo plano e abaixo pelo plano e acima do retângulo. Neste exemplo, vamos calcular a integral dupla na região retangular R da função y² vezes x. Na região retangular R, o x está variando sempre entre menos 3 e 2 e y entre 0 e 1. Então, o produto cartesiano do intervalo fechado menos 3, 2 pelo intervalo fechado 0, 1. Aí está a ilustração, feito com recurso computacional, o gráfico da função y² vezes x dentro da região retangular R. Note que neste exemplo, ao contrário do exemplo anterior, onde nós tínhamos realmente um volume, a integral dupla representava um volume, pois a função era sempre não negativa, estava sempre acima do eixo do plano XY. Né? Então aqui nesse caso isso não acontece, parte da região R tem valores correspondentes para a função positivos e parte da região R tem valores onde onde os valores da função são negativos. Então essa integral dupla não terá a interpretação geométrica de um volume, e sim do volume líquido com sinal, onde as contribuições acima do eixo XY são contribuições positivas no volume de um sólido. Com contribuição positiva é contado como um volume positivo, e o volume do sólido gerado pela superfície acima da superfície e abaixo do plano é um volume considerado com contribuição negativa. Então, no final, há uma subtração das contribuições positivas, né, com as contribuições negativas, há uma soma com sinal, né, no final das contas, e o volume total, o volume líquido, pode ser tanto positivo, negativo quanto zero. Então, nesse caso, independente da interpretação geométrica dessa integral dupla, vamos usar o teorema de Fubini, primeiramente, para calcular a integral. Então, vamos integrar, por exemplo, primeiro na variável x. Vamos escolher a variável x, já que podemos escolher qualquer uma das duas, é irrelevante a ordem, né? Não há dificuldade maior numa integral ou noutra. Podemos escolher, então, a variável x para ser a primeira variável de integração. Então, integrando na variável x, o y é tratado como constante, então o y² vai lá para fora da integral. Integro na variável x, agora a integral de menos 3 até 2 de x dx. Essa é uma integral do cálculo 1, que eu uso, então, o teorema fundamental do cálculo, está ali, antiderivada x² sobre 2 de menos 3 até 2. Então, agora eu integro. Faço x igual a 2, depois faço x igual a menos 3 e subtraio. Fazendo a continha ali da menos 5 meios, aqui dentro do parênteses, então esse menos 5 meios é uma constante, vai lá para fora, fica multiplicando a integral, né? A antiderivada de y² é y ao cubo sobre 3 vezes 5 meios, então dá uma menos 5 sextos vezes y ao cubo, né? Que é integrado de 0 até 1. Então, troco a ordem de integração para eliminar o sinal, evitar erros. Então fica fazendo x igual a 0, depois fazendo x igual a 1 e subtraindo, o valor é menos 5 meios. Então esse é o volume líquido com sinal. Significa que a contribuição negativa foi maior que a contribuição positiva, e o volume líquido com sinal é negativo para esse caso. Propriedades elementares das integrais duplas. A primeira é uma das propriedades básicas das integrais duplas, a propriedade da soma. A integral da soma é a soma das integrais. Isso é fácil de entender porque basta entendermos a definição, né, através de somas de Riemann, né, para funções f e g de duas variáveis numa partição da região R. A mesma coisa valendo para a diferença, né? A integral da diferença é a diferença das integrais. E aquela também propriedade da multiplicação por constante. Isso é fácil de entender por que é válida, basta a gente olhar então a definição de integral dupla. Né? Essas propriedades também
são válidas lá para a integral de função de uma variável, são análogas às propriedades para a função de uma variável, né, também. Né? Aqui uma outra propriedade também tem uma propriedade análoga para funções de uma variável, é quando eu divido uma região em dois pedaços. Né? Eu posso dividir, quero integrar a função R, a função z igual a f de x, numa região R, e nessa região R posso dividir, digamos que seja do meu interesse, dividir em dois pedaços diferentes. Uma região R1 e uma região R2, né, de forma que a união, né, dessas duas regiões, a ideia é exatamente a região R. Né. Então, naturalmente, né, a integral dupla da função f de x, y na região R será a soma das integrais da mesma função, né, das integrais duplas da mesma função nas regiões R1 e R2. Né. Essa propriedade tem uma propriedade análoga dessas para a função de uma variável, né, quando dividimos um intervalo fechado em dois intervalos. Né. Para integrar de A até B, podemos integrar de A até C e depois de C até B. Então, aqui na região plana R, dividimos a região plana como em dois pedaços, né, através de uma curva contínua. Então, a região R fica delimitada, a região R1 fica delimitada daquela maneira, como mostra a figura, a região R2, assim, botando as duas justapostas, eu tenho a região total R, então a integral da f na região R é a soma da integral da mesma função f nas duas regiões que compõem a região R.